Olá, tudo bem com você? Espero que cada um de vocês estejam debaixo da graça e preciosa presença do nosso Deus, nosso Senhor. É um prazer novamente estarmos juntos neste momento de culto, mais um culto gravado, mais um culto, de ceia do Senhor, de modo virtual. E é um privilégio nosso ter cada um de vocês conosco por este momento. Eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos a estar conosco, participando deste culto, dessa transmissão. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este momento, por essa oportunidade que Ele está nos concedendo, de estarmos reunidos, embora que virtualmente falando, mas reunidos na presença dEle. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este momento, Deus. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, o Teu cuidado, o Teu sustento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso bem maior. E como precioso é, Pai, estar compartilhando a Tua palavra, compartilhando este culto, Deus, com cada uma das vidas que o Senhor queira, assim, ministrar e alcançar, Pai. Que o Senhor seja, Deus, exaltado e glorificado através de nossa existência. Que o Senhor esteja a abençoar cada vida que estará acompanhando este culto, essa transmissão, ó Deus. Abençoa, Deus, essas vidas, os seus lares, dá saúde, continua manifestando a Tua graça, o Teu poder, a Tua soberania sobre cada um deles, ó Deus. Fica conosco, Deus. Age sobre as nossas vidas, é assim que nós oramos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar o nosso Deus com um grupo de louvor?
Amém. Como é bom poder louvar e adorar o nome do nosso Deus. Se você estiver com a Bíblia ao seu lado, convido a ler comigo apenas 2 versículos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 11. São os versículos 23 e 24, que diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela, sim, ó Deus, tem dirigido as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, nos conduzido, ó Deus, a conhecer cada vez mais o Senhor, Pai. Toma a nossa vida no Teu altar nesse instante, toma este momento de reflexão, que o Senhor possa plantar, regar, que o Senhor possa falar, Pai, a cada coração que nos assiste, nos acompanha nesse tempo, Deus. Seja pelas plataformas que eles estão usando neste momento, Pai. Usa a Tua palavra para falar a esses corações, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a conhecer cada vez mais, ó Deus, o Teu querer para nossas vidas, vivendo, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre memorial. Mas não qualquer memorial. Eu quero falar do maior de todos os memoriais, que é a ceia do Senhor. Através da Bíblia, aprendemos que Deus, por várias vezes no seu relacionamento com o indivíduo, com o homem, ele dirigiu e conduziu esses a construírem memoriais. Memoriais que reforçariam grandes significados na existência da criatura humana. Memoriais que seriam um impulso, muitas vezes, para uma grande jornada. E a ceia do Senhor, ela foi exatamente isso. Ela teve esta conotação, este propósito. E isso foi tanto perceptível na vida dos primeiros participantes, aqueles que tiveram a primeira ceia com Jesus, como também e principalmente na vida da igreja. De uma igreja que aguarda com muito zelo o momento de novamente ceiar presencialmente com o seu Senhor. A ceia ela tem uma grande relevância em nossas vidas como povo de Deus. Esse memorial é extremamente importante em nossas vidas. Certa vez eu li um relato que achei muito interessante. O relato de que uma certa família se reuniu para celebrar o aniversário de 100 anos de sua matriarca. Só que detalhe, essa mulher não estava mais viva. Segundo o autor que fez este relato, ele comentou que a sua avó já tinha partido há 16 anos atrás daquela reunião que estava a acontecer, né, daquela celebração em memória de sua avó. Eles, a família, resolveu fazer esse ajuntamento como um momento de gratidão a Deus pela influência que esta senhora exerceu nos seus. Era um ato de festa, festejando a sua existência. Achei interessante quando ele relata que nesta reunião eles usaram os utensílios do jeitinho que sua avó gostava. Disse ele o seguinte: usamos suas xícaras e pires cor-de-rosa e tomamos chá juntos, relembrando sua doçura, sabedoria e senso de humor. Foi um ato de recordação dessa pessoa que marcou gerações, que estava ocorrendo nesses 100 anos, né, de existência dessa matriarca. Achei interessante este relato porque, de certa forma, é isso que ocorre
quando celebramos a ceia do Senhor. Este precioso memorial. Nós estivemos presencialmente com Jesus, tomando a ceia com ele. Mas neste momento de celebração e ritual, nós somos capazes de sentir a sua presença e o seu cuidado sobre nós. Sentimos como ele deixou explícito cada ensinamento, né, que ele tentou passar na reunião que teve com seus discípulos. Sentimos um pedacinho do que iremos ainda viver com ele quando a eternidade assim chegar. A ceia é um grande memorial que nos ensina com a luz do passado, inspira no presente que vivemos e nos promete um futuro de graça e misericórdia por parte do Senhor. Infelizmente, fomos muito prejudicados nessa pandemia como igreja. Creio que mais do que um simples ato de ajuntamento, de reunirmos presencialmente no templo para cultuar, tem sido o fato de não podemos desfrutar desse esplendor, né, da ceia do Senhor reunidos presencialmente. É exatamente isso que está ocorrendo, principalmente na nossa igreja, na Igreja Batista de Potirendaba, em vista que nós não estamos tendo a ceia presencialmente por questão de protocolo, de segurança, em meio a essa pandemia. Apesar disso, de nós não podermos perder a oportunidade de fazer este memorial, nós estamos realizando ele de forma virtual, com toda a seriedade, com toda a reverência e a importância que ele tem nas nossas vidas. É por isso que, como igreja, nós temos feito nosso memorial, ainda que virtualmente falando, esperando ansiosamente pelo momento que faremos novamente em reunião familiar, como igreja, presencialmente. Hoje eu quero destacar com vocês alguns detalhes que por trás dessa ceia, daquilo que a ceia nos inspira a pensar. Aquilo que a ceia, neste ato de memorial, nos conduz como povo. Porque a ceia nos conduz. A ceia do Senhor, ela é cercada por símbolos. Ela ocorre na mesa, no compartilhar de alguns elementos, o pão e o cálice. E isso, ao ser praticado, nos remete ao sentimento dos seus detalhes. Isso nos conduz àquilo que Jesus quis que jamais nos esquecêssemos, como indivíduos seguidores, caminhando, né, ao seu serviço, no seu ministério. E a primeira coisa que podemos destacar deste memorial é que ele nos remete ao sentimento de que nós não estamos só. A ceia ocorreu como um anúncio de que os seus não estariam só. O convite à mesa, ele nos remete a isso em prática. A uma comunhão uns com os outros, comunhão com o Pai, comunhão com o Senhor. Antes de Jesus partir deste tempo, dessa existência terrena, ele disse aos seus discípulos que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa fala ela está em Mateus 28, 20, exatamente no momento de sua despedida. Eu entendo que na ceia do Senhor nós confirmamos exatamente essa presença. Ele está conosco. Fechamos os olhos para enxergar com a mente e o coração a presença do nosso Senhor. E ela é uma presença real e perceptível. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso. Ao comer algo, ao sentir cheiro, e como um insight, se recorda de algo.
Nós chamamos isso de memória dos sentidos. Ao comer o pão e ao compartilhar o cálice, ao beber o cálice, recordamos que estamos à mesa. E por estar à mesa, nós não estamos sós. Então, este é o primeiro detalhe que gostaria de frisar com vocês. Ao participar do memorial, se abra para sentir que o Senhor é com você. Que nós estamos em comunhão, apesar das circunstâncias, apesar das limitações, das dificuldades. Pelo menos que deveríamos estar em comunhão. É isso que nós somos influenciados a pensar no ato de celebrar o memorial. Não há solidão na mesa com o Senhor. O segundo detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês, que este memorial ele é capaz de nos proporcionar, é aquilo que podemos chamar de ato de compartilhar. Não é apenas sobre o não estar só que a ceia do Senhor nos remete. Ela também nos convida de, ao recebermos os elementos, compartilhemos eles com os outros. Isso ocorreu na Santa Ceia do Senhor Jesus com seus discípulos. Jesus tomou o pão e o cálice e compartilhou com os outros. O seu pão e o seu cálice foi compartilhado com aqueles que estavam presentes com ele à mesa. A ceia do Senhor deve ser um convite em nossa memória a fazer exatamente o mesmo. A compartilhar. E não apenas receber, como muitas vezes ocorre no nosso cercadinho como igreja. Nós estamos sendo convidados a compartilhar. O apóstolo Paulo, ao fazer uso dos ensinamentos de Cristo, ele disse o seguinte, em outro contexto, em outro momento, algo que creio que todos nós conhecemos muito bem, essa fala do apóstolo Paulo. Está em Atos 20, 35, quando ele registrou o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Ao vivermos o memorial, sentimos o Senhor nos convidando a compartilhar uns com os outros. Talvez você possa estar perguntando, compartilhar o quê? Compartilhar qualquer coisa? Não. A compartilhar a nossa fé. A fé que nos leva à prática no nosso existir. Agindo na promoção, sustento e cuidado exatamente do corpo. O corpo que é chamado corpo de Cristo, a igreja. É por isso que faço questão de destacar que não é apenas o simbolismo de não solidão que a ceia carrega, de comunhão, mas há também, principalmente, de compartilhar a nossa fé. Nós somos convidados pelo Senhor a compartilhar uns com os outros. Ao fechar os olhos, sentir o memorial, seja você que está aí do outro lado, nos acompanhando, seja desafiado a agir compartilhando a sua fé. E mais do que nunca hoje, num tempo que se faz muito, mas muito necessário esse compartilhamento, nós estamos vivendo tempos difíceis, momentos difíceis. Nós não podemos negligenciar este ato de compartilhar. Seja desafiado. Seja estimulado pela ceia do Senhor nessa direção. Precisamos estar juntos,
compartilhando a nossa fé. Por fim, o último destaque que eu faço a respeito deste memorial é que nele nós somos conduzidos à humilhação. A ceia, ela nos remete à lembrança de que o reino de Deus, exatamente isso, o reino de Deus não tem lugar VIP, não tem cadeira principal, cadeira cativa na mesa. Ninguém pode querer se dar o direito de achar que é melhor que o outro. Na ceia, nós somos todos iguais. Pecadores carentes da graça. Pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus teve a ceia com os discípulos, ele mostrou exatamente isso àqueles que estavam com ele. Ele mostrou isso de duas formas. Primeiro, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Olha só, ele, Senhor, que não considerou o fato de ser Senhor como ele poderia se fazer, ele era o mestre naquela mesa, ele se colocou, se curvou a lavar os pés dos seus. Podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 13. E um detalhe interessante que tem nesse texto, nesse capítulo de João 13, é que quando ele estava a fazer isso, um dos seus disse que não queria que ele lavasse os seus pés. Pedro disse o seguinte ao Senhor: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E aí, para essa audácia de Pedro, por ele não entender o que Jesus estava fazendo, Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. E mais adiante ele continua e pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu sou. Se eu, que sou o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês, o servo não é superior ao seu senhor, assim como o mensageiro não é superior a quem o enviou. Se vocês entenderem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Nesse contexto, nós aprendemos com Jesus, de forma clara, de forma precisa, quanto somos todos iguais e o quanto precisamos nos enxergar dessa forma, para que a humildade prevaleça em nossa existência. A ceia do Senhor deve ser um convite, um memorial de convite nessa direção. O segundo momento também que Jesus nos ensina, ocorreu também nesse processo, nesse contexto de ceia ou pós-ceia, é quando o Evangelho de Lucas retrata sobre uma discussão que ocorreu entre os discípulos. Uma disputa de quem era o maior entre eles. Está registrado em Lucas, capítulo 22, 24 a 30. E nessa discussão, para essa discussão, Jesus disse o seguinte: mas não sereis vós assim. Ele está falando exatamente isso. Não fiquem pensando que é o maior dentre vocês. Porque não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve?
Não é, porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ele se colocou nessa posição de humildade. Nós precisamos aprender isso. Na mesa, de certa forma, somos todos iguais. Todos iguais. Precisamos enxergar aqueles que estão ao nosso redor, na mesa, caminhando na mesma direção, no mesmo caminho sobre a dependência e o senhorio de Cristo. Nós precisamos enxergá-los como iguais a nós. Nós precisamos enxergar exatamente essa carência. Todos têm de conhecer o Senhor Jesus. Na mesa, somos todos iguais. Que o Senhor Jesus ele possa nos proporcionar isso como seu povo. Humildade. Ainda mais num tempo como este, um tempo tão confuso, tão conflituoso, de polaridades extremas, nós precisamos nos ver nessa humildade do Senhor Jesus. Nós precisamos desejar por sermos usados por Ele para transmitir, sabe o quê? Salvação e não condenação. A igreja não é reduto dos privilegiados. A igreja é lugar onde os carentes se unem no mesmo propósito, numa mesma visão, para servir o seu Senhor. Para estar na mesa, se humilhando diante do Senhor, para que Ele possa usar as nossas vidas para alcançar o máximo de vidas na nossa existência. Ao fechar os olhos no memorial, que ao fechar os olhos neste memorial, que esses 3 detalhes que nós podemos falar e compartilhar e refletir por este tempo, ele possa fazer sentido em vossas vidas. Possamos estar sendo conduzidos à comunhão, o compartilhamento e a comiseração. Que Deus assim nos abençoe como seu povo. E vamos celebrar este memorial. Feche seus olhos, baixe sua cabeça aí. Vamos orar por esse tempo, colocando as nossas vidas no altar do Senhor, neste ato de celebração do memorial dele. Converse com o Senhor aí onde você está. Abra e rasga o seu coração diante dele. Aproveite este momento. Não perca a oportunidade. Se humilhe na presença de Deus e permita ele ser Senhor cada vez mais da sua vida. Confesse os seus pecados, se o Espírito Santo assim o revelar. Não perca esse momento também nesse sentido, não. Converse com o Senhor aí onde você está. Senhor nosso Deus e Pai, como precioso é este memorial. Como é precioso poder compartilhar contigo das verdades que o Senhor nos ensinou, o Senhor nos trouxe na primeira ceia que o Senhor realizou com os seus discípulos, com a sua igreja. Nós queremos, ó Deus, neste ato, desfrutar da comunhão contigo principalmente, mas também comunhão uns com os outros, ó Deus. Embora estejamos distantes por conta dessa pandemia, permita-nos estar em comunhão, unidos no Senhor, Pai. Permita-nos, diante deste memorial, compartilhar, Pai, a nossa fé, manifestar, ó Deus, o quanto queremos dedicar, ó Deus, ao teu serviço, ao serviço da nossa fé. Nós não queremos professar a nossa fé de qualquer forma. Nós não queremos ser apenas ritualistas. Nós não queremos ser, Pai, apenas, ó Deus, religiosos.
nós queremos compartilhar essa fé viva que habita em cada um de nós. Toma o teu povo no teu altar, Pai. E leva-nos à comiseração, leva-nos ao quebrantamento, leva-nos à humilhação, Pai. Leva-nos a olhar com o olhar de Cristo, o olhar de misericórdia, compaixão. Leva-nos, ó Deus, a testemunhar o teu amor diante dos perdidos, ó Deus. Na mesa somos todos iguais. Nós precisamos estar enxergando como iguais, ó Deus. Precisamos, ó Deus do Senhor, que o teu Espírito nos conduza, Pai, a sermos cada vez mais quebrantados e humilhados pelo Senhor, Pai. Toma a nossa vida no teu altar e venha abençoar esta ceia, Pai. Este memorial, este compartilhar dos elementos da tua ceia, Pai. Perdoa os pecados confessados por hora, Pai, de cada um que está participando deste memorial. Purifica, limpa de suas iniquidades, ó Deus. Como a tua palavra diz, se confessarmos nossos pecados, tu é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Faz isso na vida do teu povo. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória do Senhor, possamos estar todos comendo do pão nesse instante. Do mesmo modo, Jesus, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Bebemos todos do cálice do Senhor nesse instante. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Fortaleça a sua igreja e leve a ser esse espelho de glória para o mundo. Antes de orarmos, agradecendo a Deus por este momento, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando que, porventura, ao encerrarmos essa transmissão, ao encerrar, você está acompanhando, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com os seus, faça a mensagem chegar àqueles que Deus queira, de alguma forma, alcançar através dessa palavra. Nos ajude. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, porque aqui, de forma virtual, Pai, de forma que nós temos em mãos, através dessas conexões, através, ó Deus, dessas plataformas que o Senhor nos disponibilizou para um tempo tão delicado como este que nós estamos vivendo, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir. Nós podemos cultuar, nós podemos te adorar, nós podemos te bendizer e te exaltar como nosso Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, Pai. Que este momento torne vida dentro de nós. Que venhamos a valorizar cada vez mais e mais os momentos e as oportunidades que temos contigo, Pai. Fica com o teu povo. Dai-nos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Livra-nos de todo mal, guarda-nos, protege. Ouve nossos clamores como tua igreja. Ouve nossos clamores. Eu te peço, Deus, por cada um que nos acompanha, Deus, diante das suas realidades, diante dos seus clamores. Que o Senhor esteja atendendo às suas orações. Que o Senhor se manifeste poderosamente como o Senhor, Pai. Que o Senhor se manifeste, ó Deus, com cura, libertação, transformação. Que essas vidas, ó Deus, cada vez mais desfrute da tua presença real, da tua presença, ó Deus, constante.
ao seu redor. Fica com eles, ó Deus, fica com o teu povo. É assim, ó Deus, que nós oramos, é assim que nós agradecemos por tudo, Pai. Mais uma vez, muito obrigado por este momento. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Uma ótima semana a todos vocês.